Continuando então a nossa aula 5 sobre tecnologia de processo. Nesta última aula sobre esse tema, vamos terminar o item 3, como as tecnologias de processo são avaliadas e como as tecnologias de processo são implementadas. Então, a outra questão super interessante de ser trazida para o debate é que tecnologias de processos diferentes serão apropriadas para diferentes tipos de operações. Parece óbvio isso, né? Não apenas porque processam recursos transformados diferentes, mas também porque fazem isso em diferentes níveis de volume e variedade. Então, assim, não são todas as tecnologias de processo que existem que vai dar certo com o tipo de operação que você trabalha. Vai depender do tipo de produto ou de serviço que você oferece, vai depender do mercado que você está inserido, vai depender das pessoas que trabalham no processo de produção em si, se elas conseguem colocar aquilo para rodar, vai depender do que seu mercado consumidor deseja, vai depender se os seus fornecedores conseguem te entregar um insumo que atenda à nova tecnologia que vai ser implementada. Além disso, obviamente, vai depender de volume e variedade. Então, assim, o volume da sua produção é alto, médio ou baixo. A variedade é alta, média ou baixa. Então, no próximo slide eu vou explicar isso em detalhes para vocês. Essa figurinha ela mostra se, de um lado, se é melhor utilizar uma tecnologia manual de propósito geral, de pequena escala e flexível, ou de outro, se é melhor trabalhar com a tecnologia automatizada, dedicada, de larga escala, relativamente inflexível. O que é relativamente inflexível? Não dá para mudar muita coisa, tá? Então, se você tem uma linha de produção de carro, por exemplo, não dá para ficar mudando aquela tecnologia a todo momento. Então, ela acaba sendo inflexível. Agora, se de outro lado você adotou um sistema de informação que você não paga nada por ele e ele recorrentemente é atualizado, então ele é bastante flexível. Quando precisar de mudar, é fácil de fazer adaptação. Muitas vezes até existem softwares grátis. E essa análise aqui dessa figurinha, levando em consideração somente a questão de volume e variedade. Tá? Então, no primeiro eixo que a gente vai analisar, eu tenho aí automação, baixa e alta, escalabilidade, baixa e alta, e acoplamento, conectividade, irrestrito ou estreito e restrito. O que é irrestrito? É quando o tipo de tecnologia ela é muito complexa, muito difícil de saber o que vai acontecer, muito pouca previsibilidade. Lembre dessa palavra, é o que mais define. Amplo e restrito é pouco previsível. De um outro lado, estreito e restrito é um acoplamento e conectividade bastante previsível. Então, olha para vocês verem. A variedade, quando a variedade é alta e quando o volume é baixo, então é interessante, lembrem, variedade alta, volume baixo, não precisa de investir muito em tecnologia automatizada, que geralmente são muito caras, difíceis. Então, assim, quando eu adoto então essa tecnologia manual de propósito geral, de pequena escala e flexível, quando o grau de automação é baixo, quando a escala é baixa e quando o acoplamento e conectividade é irrestrito. De um outro lado, se eu tenho uma variedade baixa, lembrem, linha de produção, energia elétrica, por exemplo, produção de combustível, produção de carro, produção de água, tudo isso variedade baixa, um único tipo de produto. E o volume de produção altíssimo. Então, o grau de automação é alto, a escala também é alta e o acoplamento e conectividade é estreito, restrito. Mesmo que o volume seja alto, são tecnologias que são relativamente inflexíveis, Então, assim, não dá para mudar muito. Tá? Então, neste caso, se a variedade é baixa e o volume é alto, eu utilizo uma tecnologia automatizada. Claro que tem outras variações disso, mas só para mostrar para vocês que o volume e variedade, assim como nós vimos na nossa primeira aula, ela impacta também entre adotar uma tecnologia manual ou uma tecnologia automatizada. E aí podem estender os exemplos para vários casos que acharem pertinente. Como eu disse no início da nossa aula, como a tecnologia
de processo ela melhora o desempenho da operação em... Então, assim, necessariamente, para eu adotar uma nova tecnologia de processo, é óbvio isso, mas tem que ser ratificado, eu preciso de melhorar algo em qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo. Por que o custo aqui está de vermelhinho? Né? Geralmente, quando eu adoto uma nova tecnologia de processo, a melhoria em qualquer um dos outros 4 objetivos de desempenho anteriores, ou nos 4 em conjunto, ela vai impactar em quê? Em redução de custo. Tá? Então, assim, na maioria das vezes, as empresas, quando olham a nova tecnologia, ela olha principalmente para quê? Claro, qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade, mas o que está sendo colocado em xeque? Quanto que isso vai me trazer de redução de custo? Tá? Pensando em preço, mas se, por exemplo, mesmo eu adotando essa tecnologia, o meu custo vai aumentar. Aí depende da sua receita. Qual o tamanho que a sua receita vai aumentar proporcionalmente à adesão dessa nova tecnologia? Se a receita aumentar vertiginosamente, mesmo assim, se o custo aumentar um pouquinho, para você ter inclusive um diferencial competitivo, provavelmente vai valer a pena a adoção dessa nova tecnologia. Então, aqui entrando agora no nosso último tema dessa aula, como as tecnologias de processo são implementadas, como é que é colocado na prática? Então, implementar a tecnologia de processo significa organizar todas as atividades envolvidas para fazer a tecnologia funcionar como pretendido. Então, colocar os colaboradores a par da nova tecnologia, mapear os processos, melhorar os processos. Se for uma tecnologia física, questão de layout, onde ela vai ficar para ter o melhor acesso dos demais colaboradores dentro da organização, como que isso vai funcionar, a operacionalização. Então, tem que ser levado todos esses fatores em consideração para implementar, colocar na prática a nova tecnologia. Vamos ver os detalhes mais adiante. Então, primeira coisa é o planejamento da tecnologia a longo prazo. Então, quando eu vou implementar, eu tenho que pensar, esse chamado de roteiro tecnológico, né? Qual vai ser o impacto da introdução dessa nova tecnologia a longo prazo na minha organização? E aí eu tenho os elementos do planejamento de tecnologia. Por exemplo, podem ser vários outros, tá? Mas no mínimo eu tenho que olhar para o mercado, qual o desenvolvimento de mercado, quanto que isso vai me trazer de nova participação de market share no mercado, qual a contribuição disso? E quais são os impactos nos meus produtos e serviços que eu já tenho e nos outros que eu potencialmente poderei introduzir a partir dessa nova tecnologia? Quais são os impactos nas tecnologias que eu já tenho também? Será que eu vou ter que simplesmente descartá-las? Ou eu posso vendê-las também, né? Quais são as capacidades que eu vou precisar? Quem vai trabalhar com isso na prática? Quantas pessoas? Vou ter que contratar mais pessoas? Eu não vou ter? Vou ter que capacitar as pessoas que já tem na minha organização? Aproveitar pessoas que estão ociosas? Quanto isso contribui para o objetivo de negócio? Né? Então, isso tem que ser colocado em pauta. Né? Eu tenho o meu objetivo, essa tecnologia vai agregar a esse objetivo? Quais são os novos projetos que vão emergir a partir dessa nova tecnologia? Quais são os novos processos, desenvolvimento de processos que vão ter que ser colocados em prática para eu introduzir essa nova tecnologia? Já que é novo, provavelmente vão ter que emergir novos outros processos. Como que eu vou fazer para desenvolver esses novos processos? Vou mapear eles como? Quem vai fazer isso? Qual é o tempo que vai ser gasto? Os capacitadores de conhecimento, vou ter que buscar informação de fora da organização para capacitar as pessoas, vou ter que contratar novos recursos intelectuais. Quais são os pontos de decisão, né? Quando vai ser importante, quanto isso vai impactar na minha decisão? Por exemplo, eu vou introduzir uma nova tecnologia de suporte, Expert Choice, por exemplo, que é uma ferramenta de suporte à tomada de decisão. Quanto isso vai agregar na minha organização? E eventos externos, por exemplo, atividade da concorrência. Né? Eu estou introduzindo essa nova tecnologia, isso vai impactar a concorrência. Será que isso não vai trazer mais prejuízo? Se a concorrência estava ali quietinha, isso não vai gerar um desgaste com os seus concorrentes?
É óbvio que você vai buscar um diferencial sobre os seus concorrentes, mas qual que vai ser o impacto neles também? Ou o contrário, né? Eu estou aderindo a essa nova tecnologia justamente porque o meu concorrente aderiu, está dando certo e eu também quero adotá-la. Então, tudo isso, a setinha para frente, vai durar um certo tempo e tem que haver uma sincronização e relação entre os elementos do planejamento da tecnologia. 2, pensando na implementação, chamado de distância de recurso e processo. Essa figurinha depois vocês leiam com mais calma no livro, para não tomar muito tempo da aula, mas é simples assim. Quanto mais difícil for a implementação dessa nova tecnologia, no sentido de uma tecnologia extremamente complicada para ser introduzida, mais difícil vai ser a aprendizagem de todos os seus recursos e processos administrativos. Em todos os sentidos. Quais são os recursos? Pessoas, eu tenho que alinhar as minhas pessoas a essa nova tecnologia, eu tenho que alinhar os meus fornecedores a essa nova tecnologia, eu tenho que alinhar muitas vezes os meus clientes a essa nova tecnologia, né? Por exemplo, a introdução de caixas eletrônicos nos bancos, né? Então, precisou de ser feita uma capacitação com essas pessoas, com os clientes, antes deles definitivamente aprenderem a lidar com isso. Os aplicativos, agora mais recente, os aplicativos de bancos, né? Eu preciso de investir quanto para os meus clientes realmente entenderem aquela nova tecnologia. Ou seja, quanto mais distante, no sentido de difícil, quanto mais distante / difícil for essa nova tecnologia, mais problemas isso pode trazer na sua implementação e mais recursos eu vou ter que gastar, inclusive financeiros, e mais potencial de não dar certo ele pode emergir, porque um investimento muito alto, se não der certo, eu posso ter problema. Terceira, aceitabilidade do cliente, né, que tem uma relação direta com a que eu disse anteriormente. Quando os clientes de uma operação interagem com sua tecnologia de processo, é essencial considerar suas interações ao avaliar essa operação. Ou seja, né, aquela tecnologia que eu estou introduzindo dentro da minha operação produtiva não é para produzir produto, nem serviço, nem melhorar o fornecimento. É para eu ter uma melhor interatividade com o meu consumidor. Né? Então, plataformas digitais são expert nesse tipo de situação. Né? Sites podem ser um exemplo clássico disso. Né? O quão o meu consumidor vai aceitar isso. Né? Se os clientes tiverem contato direto com a tecnologia, deverão ter alguma ideia de como operá-la. Né? Então, coloquei um site novo, um novo aplicativo, um novo sistema de informação. É fundamental que todos os testes sejam feitos antes de colocar isso devidamente na prática no mercado. Né? Então, esses testes chamados de testes de atualização ou de protótipos de atualização, eles devem ser feitos com muita tranquilidade e de forma bastante exígua, para que todos os erros que porventura possam emergir nesses testes sejam corrigidos antes de ser colocado definitivamente no mercado. Então, quando os clientes têm uma interação ativa com a tecnologia, as limitações de seu entendimento da tecnologia podem ser as principais restrições ao seu uso. Né? Então, assim, não deixar nenhum tipo de dúvida para o consumidor se é uma tecnologia que atende diretamente ao cliente. Se deixar qualquer dúvida, se o consumidor ficar com dúvida, não souber operar o sistema, certamente ele vai deixá-lo de lado. Né? Então, esse caso é interessante, apertem os cintos, o piloto sumiu. Para quem não sabe, hoje a maioria dos voos, eles são operados não pelos pilotos, mas por um piloto automático. Inclusive, os processos de decolagem e aterrissagem. Né? Pensem numa aterrissagem, por exemplo, um alto nível de chuva e de neblina. O que acontece? Uma pessoa ela não vai enxergar praticamente nada, então a chance de dar errado é muito grande do pouso. Agora, um piloto automático que tem todos os algoritmos para ele fazer o pouso, certamente é muito mais fácil. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar aquele piloto, na verdade que é o cliente desse processo, para estar devida, nesse caso mais do que nunca, né? Que envolve risco de
de vida, né? Então, nesse caso, mais do que nunca, aquele cliente, nesse caso o piloto, ele tem que saber operar o piloto automático, né? Porque já pensou se ele não acionar o piloto automático de forma correta, o que não pode acontecer? Então, essa questão da aceitabilidade do cliente é fundamental para a implementação de tecnologias de processo. Por último, essa figurinha, ela fala justamente de antecipação de problemas de implementação. Ou seja, né, tudo que poder ser feito para tentar melhorar a introdução dessa nova tecnologia antes de colocá-la na prática, deve ser feito. Tá? Então, assim, o desempenho das operações, o nível de qualidade da operação, ela vai depender diretamente dessa antecipação de problemas de implementação. E isso, obviamente, vocês estão vendo aí na horizontal, o tempo vai levar um tempo que é chamado de curva de aprendizagem, muita gente fala de curva de ajustamento, né? Então, assim, mesmo se você entendeu direitinho a tecnologia, quando você colocar ela na prática, vai dar algum tipo de problema. Então, é importante que antes de definitivamente soltar isso no mercado, que sejam feitas fases de teste dentro da organização ou com outros tipos de pessoa que possam dar um feedback positivo. E às vezes nem sempre também lançar para o mercado como um todo. Às vezes eu lanço primeiramente para um primeiro nicho, depois eu estendo mais um pouquinho e vou fazendo os ajustes até o desempenho previsto estar definitivamente ajustado com o que você imagina que a tecnologia ela possa render. Então, ou seja, comprou uma nova tecnologia, vai aderir, não coloque ela para rodar imediatamente, a não ser que todos os testes tenham sido feitos, que você consiga, nesse caso, antecipar todos os problemas que potencialmente poderão emergir e vão emergir, mesmo que sejam poucos, mas vão emergir, e que seja feita a correção antes que definitivamente seja colocado em prática. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado aí da nossa aula 5 de tecnologia de processo. Há N exemplos sobre isso, tá? E as nossas atividades vão ser relacionadas diretamente a este conteúdo. Então, nos encontramos aí nos vídeos da nossa aula 6. Um abraço a todos.